Muito boa tarde, eu me chamo Humberto Lopes, ex-obreiro da instituição Igreja Universal. Fui obreiro lá por há 28 anos. Não chegou a mais não, 28 anos. Então, eu que pedi o meu desligamento porque não concordei com a mentira e com o engano que lá propagava. Então eu resolvi a sair deste lugar. Então, entendeu, meus irmãos? Então, quero ler aqui uma mensagem, uma palavra, porque muitos irmãos têm comentado, têm falado, fala assim: irmão, você só fala mal da instituição, você não prega a palavra de Deus. Então, ouça bem, eu vou falar apenas um versículo, não vai ser muito. Preste atenção. Isso lá eles não falam. Está escrito aqui em Efésio 2:8. Olha só o que está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo. É pequenininha a palavra, né? Pela graça sois salvo. Aí você me pergunta, mas o que quer dizer isso? Pela graça sois salvo. Porque nós estamos vivendo hoje na graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e trouxe para nós a salvação gratuita. Não precisa de você pagar para ser salvo. Mas na instituição que eu fazia parte até um ano e meio atrás, um ano e pouco atrás, que tem pouco tempo que eu saí, eles diziam que a pessoa tem que fazer um sacrifício para ser salvo. Se a pessoa não fazer sacrifício, se a pessoa não der dinheiro, então ela não pode ser salva. Se a pessoa não for dizimista, ela também diz que não é salva. Então assim, eles atribuem a salvação de Cristo para eles lá em pagamento. Mas em Efésio, aqui ó, que eu estou lendo, estou com a Bíblia do próprio líder na mão, que eu paguei um absurdo de caro nessa Bíblia, mais de R$300. Na própria Bíblia dele, está escrito aqui, ó, pela graça, vou ler mais um pouquinho aqui, ó, pela graça, porque pela graça sois salvo. Olha só o que diz mais, por meio da fé. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Então, o que é essa fé? Vamos entender aqui o que é essa fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, no 9 agora, no 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gente, tem alguma dificuldade em entender isso aqui? Só que lá eles não leem isso aqui para os membros, para os simpatizantes, para os visitantes, não. Eles só falam que para a pessoa ser salva, para a pessoa ter um encontro com Deus, tem que levar dinheiro. Eles dão um envelope e ainda fala mais, se você não cumprir, você vai para o inferno. Mas olha o que o próprio Deus está falando aqui, ó, no 8. Efésios 2,
8. Começa assim, ó. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de homem. Essa graça não vem de homem, não vem de envelope, não vem de campanha, não vem de corrente, não vem dessas coisas não. Pela graça sois salvo pela fé. Fé em quê? Jesus Cristo. Fé no Deus vivo todo-poderoso, que é o nosso Salvador. Mas eles distorcem isso aqui, eles distorcem para poder achar um meio de falar para a pessoa levar dinheiro. Aí quando fala aqui, ó, quando Jesus fala aqui, ó, pela graça sois salvos pela fé, aí eles falam, então vocês têm que trazer esse envelope com essa quantia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eles vão distorcendo as coisas. Vamos ler mais aqui no 9 agora. Não vem das obras para que ninguém se gloriem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, meu amigo, não precisa de você fazer campanha de 13 sexta-feira. Não precisa de você fazer 7 domingo, igual eles falam lá. Não precisa de você pegar um envelope para trazer R$1.000. E ainda se você não conseguiu dinheiro e falar para eles que não tem, aí eles falam, ó, então você está com dívida com Deus. Porque o dinheiro é eles que vão gastar, mas a pessoa vai ficar com dívida com Deus. Então, é isso que eu queria falar para vocês nessa tarde. Porque lá, até a salvação, a pessoa tem que pagar. Mas a Bíblia fala que pela graça, de graça, para que o homem não se glorie. Porque se Deus aqui cobrasse alguma coisa do homem, então o homem poderia falar assim para o próprio Deus lá no dia lá, falava assim, Deus, o Senhor me cobrou algo, então agora eu cheguei aqui, eu tenho que ser salvo. E aí Deus, ele ia ficar de saia justa, falando, poxa, se eu cobrei, então eu vou ter que passar esse sujeito aqui de qualquer jeito. Mas aqui está escrito que pela graça sois salvo. E ele ainda acrescenta mais para ficar bem claro. Tá aqui, ó. Para que, no 9, para que ninguém se gloriem, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. E tem mais aqui, ó, que não é pelas obras, não é pelas obras. Porque tem pessoas, igual eu fiz parte da instituição por 28 anos, então lá você tem muitos cargos, você toma conta de um grupo aqui, você toma conta de um outro grupo ali, você vai, no meu caso eu ia 5 vezes por semana na igreja, eu carregava os pastores todos os dias, de cedo, de tarde, de noite, então eu ficava com aquilo dentro de mim. Não, a minha salvação está garantida, porque olha o tanto de coisa que eu faço. Eu levanto 6 da manhã e já vou para a instituição. 8 horas da manhã eu vou carregar o meu líder para cima e para baixo. 1 hora da tarde eu volto para evangelizar até às 5. Aí 5 horas da tarde eu vou pegar meu líder e vou levar ele para a casa dele de novo para poder ele dormir. Aí no outro dia
8 horas de novo, 7 horas eu já estou na igreja de novo. Então eu pensava que por esses afazeres, eu pensava que por essas ocupações todas que eu tinha, então eu ficava todo cheio. Não, eu estou salvo, meu amigo. Deus é comigo. Eu ficava, né? Deus é comigo e tal. Por quê? Lá eles não lêem isso pra gente. Depois que eu saí, eu comecei a ler o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, não tem nada disso. Você pode morar dentro de uma instituição, se é pelo que nós entendemos aqui. Você pode morar dentro de uma instituição. Você pode dar comer na boca para o seu líder. Você pode lavar os pés do seu líder. Você pode levar água no balaio para o seu líder lá, para o seu bispo, para o seu pastor. Mas se você não crê no Filho de Deus, que é o verdadeiro Filho da salvação, se você não crê em Jesus, então tudo aquilo que você fez foi em vão. Foi em vão. Porque aqui ele fala com muita clareza no versículo 9. Efésios 2:9, ele fala assim, ó, não, que a sua salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você pode carregar água no jacá para o seu líder, igual eu fazia. Quando o meu líder me ligava, eu estava com um prato de comida na mão, ali numa fome danada, querendo comer. Aí o meu líder: seu Humberto, preciso aqui do senhor agora. Ele não queria nem saber se eu estava comendo, se eu estava com algum problema de saúde. Não, eu preciso do senhor aqui agora. É uma oferta que o senhor vai dar para Jesus. Assim, eu trabalhar para ele, eu gastar o meu carro, a minha gasolina, o meu dinheiro para fazer as coisas para ele. Ele falava assim: é uma oferta para Jesus. Então, meu amigo, eu largava prato. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu larguei prato com comida na mesa? Porque eu falava: tem que ser agora. Eu largava: não, é uma oferta para Jesus. Eu largava e saía doido, correndo. E quando eu voltava já não tinha nem fome mais. E aí eu tinha vez que eu estava em cima do meu telhado. Já aconteceu várias vezes. Eu estava em cima do meu telhado, arrumando lá uma telha, preparando alguma coisa. Aí ele ligava. Eu já andava com o telefone para tudo quanto era lado, porque eu sabia que a qualquer momento ele ia ligar. Seu Humberto, eu estou precisando aqui do senhor e tem que ser agora. Meu amigo, eu largava a casa descoberta, com teia, precisando de colocar. E disse: e já pegava o carro lá, às vezes eu esquecia até carteira, porque era aquele desespero danado. Tudo que eu pensava que eu estava fazendo a obra de Deus. Eu pensava que eu estava agradando a Deus. Meu amigo, mas só existe uma maneira de você ser salvo. É crer no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para dizer que pela graça sois salvos. Jesus, quando ele deu a vida dele lá naquela cruz, que ele morreu ali, pela graça você já está salvo, crendo nesse sacrifício que ele fez. Porque também não adianta nada, Jesus fez esse sacrifício por mim, por você, e você não crê nisso. Então você pode ajudar pastor, você pode dar seu carro para a igreja, você pode levar todo o seu dinheiro para a igreja igual eu já levei.
Quando chegava a época de fogueira santa, o pastor falava para mim, ele chamava eu em particular: o senhor vai dar quanto nessa campanha? Porque é para a obra de Deus. E aí o senhor vai poder cobrar o que o senhor quiser de Deus. Se o senhor fazer o perfeito sacrifício, então o senhor pode cobrar de Deus. E eu falava: não, então eu vou fazer meu sacrifício. E ele ainda perguntava: quanto o senhor vai dar? Eu falava: ó, o que eu tenho é 10 mil. Ele falou: então pode dar. E aí o senhor vai poder cobrar de Deus. Porque se o senhor não der tudo, então o senhor não pode cobrar. E eu levava os 10 mil. E eu pensava que eu dando dinheiro, eu pensava que eu levando as coisas de dentro de casa para eles, dando o que eu tinha. Tinha pastor que vinha buscar aqui em casa arroz, açúcar, feijão, e vinha buscar comida para ele mesmo comer. Eu, ó, arruma uma comida aí que eu tô indo buscar. E aí eu rapava as panelas lá, virava uma em cima da outra e fazia aquele pacotão assim. Eu falava: ó, é o que eu tenho aqui no momento, que o senhor não falou nada, então eu vou, não, prepara. E eu rapava uma panela em cima da outra e preparava, e ele vinha buscar, buscava para ele, na época esse que estava aqui tinha uma filha, então comia todos os três, meu amigo. Então era assim, e eu pensava que não, eu tô salvo, meu amigo, porque eu pensava assim: não, eu tô salvo porque eu tô cuidando do servo, eu tô carregando eles para cima e para baixo, o que eles pedem, o que eu tenho, eu tô doando, então eu tô salvo. Mas olha só aqui, ó, pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de vós. Então assim, a salvação que eu conquisto não vem de pastor, não vem de bispo, não vem de 4 paredes que se chama igreja. Não vem a salvação para você, não vem porque você dá um prato de comida para alguém, que é o nosso dever ajudar o nosso próximo. Mas você não precisa ficar esperando a salvação de Deus porque você está dando comida para uma pessoa. Não, isso é mais do que a obrigação minha, sua, dar comida para o necessitado, dar uma roupa, dar um remédio, ajudar aquele que está ali caído no chão. Isso aí nós temos que fazer, mas isso não vai te dar a salvação não, meu amigo. A salvação, ela só é conquistada pela fé. A salvação é conquistada pela fé. Mas que fé é em levar dinheiro para a igreja? A fé é você ficar abraçado com o pastor o tempo todo? A fé é você levar o pastor na casa dele, levar o pastor na sede, levar o pastor na regional? É isso? Não. A fé em Jesus Cristo. A fé no Salvador. Você ter fé no sacrifício que ele fez por você. É isso. Olha só, é dom de Deus. Essa graça, essa salvação é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras. É só ler, meu amigo. Se você crê na palavra de Deus, é só você ler. Não vem das obras. Já teve tanto irmão que falou para mim assim: ó, irmão, eu tô na fé, eu tô na bênção, eu tô na guerra, ó, eu que ajudo lá, eu que barro a igreja todo dia, eu que lavo lá a igreja todo dia, eu limpo os banheiros, eu lavo a sala do pastor, eu trabalho de dia, de noite lá na igreja. Então, irmão, ó, tô com Deus, tô salvo. Esse irmãozinho não lê a palavra de Deus. Ele apenas é um escravo. Ele apenas é um escravo. Agora eu vou ler Gálatas 5.
para chegar nesse propósito que eu estou falando de escravidão. Gálatas 5. Olha só para você ver o que está escrito em Gálatas 5. Tá na Bíblia do líder, que eu paguei mais de R$300 nessa Bíblia. Para os ricão lá, para os artistas, para os atores, para o pessoal que trabalhava lá na televisão, ele mandava a Bíblia de graça. Mas para os coitadinhos aqui, ó, que não tinha nem comer para comer, mais de R$300. Olha só o que está escrito em Gálatas 5. Ó, estai, pois, firme na liberdade. Vou repetir. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E olha só, Cristo nos libertou. Olha só o que ele diz aqui, ó, Gálatas 5. E não torneis a colocar-vos, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixardes se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vamos entender isso aqui. O que Paulo está dizendo? Que aqui Paulo está dizendo assim, que Cristo nos colocou, que Cristo nos tirou da servidão. E que se você continua lá na servidão, se você continua lá fazendo tudo que o seu líder quer, o líder prega a lei, o líder prega que você tem que adorar a Arca da Aliança, e você vai lá e beija a Arca da Aliança, você carrega a Arca da Aliança. Isso aí é a velha aliança que Paulo está dizendo aqui, ó. Se você continua debaixo dessa mesma servidão, escravidão, ele também diz aqui, ó, Gálatas 5:2. Se você continua dessa mesma maneira debaixo da servidão, Cristo de nada valeu para você.